trabalhista que sempre causa dúvidas e eu convidei a advogada Tatiane Orlandi, que vai explicar um pouquinho mais pra gente, esclarecer porque fala em direito trabalhista, mil e uma pergunta, né, Tati? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada novamente pelo convite, né, por estarmos aqui trocando umas ideias. Então eu quero que você comece explicando pra gente qual que é a diferença, segundo o direito trabalhista, entre diarista e empregada doméstica. A atividade é a mesma, né? Nós não mudamos. A questão está muito com em relação a ter o vínculo de emprego efetivo, né? A empregada doméstica é aquela empregada ou empregado, né? É o que exerce as atividades de limpeza da casa, da parte domiciliar, mas com registro em carteira, CTPS, com vínculo, com cumprimento de horário, jornada de trabalho né, combinada, normalmente tem uma atividade com pagamento mensal, então tem toda uma logística de ter o vínculo de emprego. A diarista, a lei de diarista, ela promove a ideia de que são pessoas que têm uma atividade autônoma, que não têm o vínculo de emprego e que exercem essa mesma atividade, esse mesmo trabalho, mas em diversos locais, né? Então, normalmente eles têm mais de um trabalho. O que não quer dizer que a empregada doméstica também não possa ter. Você pode ter uma empregada doméstica para 2 dias de trabalho, 3 dias, e ela exercer em outros. Mas a principal questão é o vínculo de emprego. A diarista tem mais liberdade, mais autônoma, né? Ela vem, faz a sua atividade, mas não tem esse cumprimento tão exigente de horário, de jornada de trabalho. Claro que tem um mínimo de horário combinado, né? Uhum. E Tati, sobre a diarista que trabalha 2 vezes por semana, ela deve ser registrada? A lei tem entendido, assim, na verdade, as jurisprudências, todos têm entendido que menos de 3 vezes por semana, a princípio, não gera necessidade do vínculo, né? Então, ou seja, do registro ICTPS. Mas isso depende muito do caso a caso, né? Então, a gente tem que visualizar quanto tempo de trabalho, quais as realidades. A princípio, 2 vezes por semana, numa jornada mais reduzida, com uma certa flexibilidade de horário, é considerado sim diaristas e, portanto, não precisa o vínculo, não gera o vínculo de emprego. Mas é cuidado que sempre a realidade fática vai ter que prever. Eu sempre digo que a principal diferença nessas situações, o que é a diferença entre ser diarista e ter uma empregada doméstica? É o vínculo de subordinação. A que nível chega o empregador ou o proprietário da casa de comando dentro da atividade que o profissional está fazendo. Se eu tenho total gerência no como ela faz, o que faz, de que modo, e estou fiscalizando o tempo inteiro, isso pode dar vínculo. Então, é empregada doméstica. Agora, se eu deixo com mais liberdade, mais autonomia, claro, exigindo o mínimo daquilo que eu quero que faça dentro da minha casa, mas com autonomia, com coisa, isso já não caracteriza tanto a necessidade do vínculo. Mas é caso a caso, tem que ser observado. Uhum. E com relação à diarista, ela tem direito ao 13º salário, férias e vale transporte, Tati? O vale transporte, sim, em várias ocasiões ele pode ter necessidade, conforme se a diarista solicitar, ela pode ter esse direito aí ao vale transporte. A 13º salário, se você férias, essa parte que se você mesmo, né, como é que se diz, você não tem esse vínculo e essa obrigação com carteira assinada, com o cumprimento, não faz jus também essa remuneração. Tem que cuidar que a remuneração do diarista, para ser caracterizada, o ideal é que ela seja também paga diariamente, né, fez atividade paga, que tenha retribuição imediata, né? Uhum. E agora, fugindo um pouquinho, saindo dessa parte das diaristas, enfim, Tati, a respeito do empregador, ele pode recusar o trabalho de hora extra, por exemplo, assim, o patrão chega, enfim, fala, você vai ter que cumprir essas horas extras, vai ter que fazer. Ele pode recusar ou não? O empregado, né? A princípio, depende de como o contrato de trabalho foi estabelecido, né? Se tiver justificativa, ele pode se recusar. Por exemplo, o funcionário, ele é estudante, ele tem atividades pós-horário de trabalho que ele precisa ir para a universidade, para a escola, para qualquer atividade. Nesse sentido, ele tem uma justificativa para não fazer a hora extra. Então, ele pode sim se recusar dessa forma e o empregador não pode ficar exigindo
por vias, né? E é importante que o próprio empregador informe na hora da atividade da contratação se é uma prática que é recorrente, vai acontecer sempre ou não. Às vezes é esporádico, alguma coisa assim, então aí é uma discussão. Mas pode se recusar desde que tenha justificativa, plausível, né? Sim. Adequada. E sobre o patrão, ele é obrigado a fornecer o adiantamento do salário ou não, Tati? Adiantamento do salário depende da convenção coletiva. Então, assim, nós dependemos da regulamentação do sindicato. Existem sindicatos que regulamentam especificamente que tem que ter o adiantamento salarial. Existem empresas que elas adotam essa prática por questões de liberalidade. E, inclusive, nessas situações onde não é uma obrigação via sindicato, por exemplo, o empregado ele pode se recusar. Ele fala, a empresa quer pagar com quinzenal, que a gente chama, né, com a quinzena, mas o funcionário fala, não, eu prefiro receber uma única vez, não tem problema. Então, nesse caso, só que daí tem que estar pactuado, registrado efetivamente, né, combinado entre as partes. E sobre o empregado que possui faltas injustificativas, ele perde o direito de férias? Faltas injustificadas, sim. Quando não tiver, né, essas justificativas legais, como atestados ou, né, outras situações que a lei prevê, pode ocorrer a perda de férias, assim, até 6 dias de férias no ano, né, no período aquisitivo que a gente chama, até 6 dias de faltas, desculpa. Não há, né, com 5 dias de falta, não há o desconto, mas a partir da 6ª falta, começa a ter. E aí depende da quantidade, a lei estabelece lá uns limites específicos de faltas. Então, uma determinada quantidade de faltas no ano vai diminuindo a quantidade de férias. E até numa conversa anterior que a gente teve, Tati, essa questão de faltas injustificativas, você comentou com a gente que pode, em alguns casos, ocasionar injusta causa também, né? Ah, sim, com certeza, né? Porque um funcionário que a gente até chama isso de desídia, de falta de atenção com o trabalho, né? Porque nós estamos falando daquelas faltas completamente sem nenhuma justificativa plausível, legal ou efetiva de que aconteceu. Então, ela pode sim ser razão de uma justa causa, né? Então, o empregado tem que cuidar muito com as faltas, porque se não é razão de justa causa, às vezes quebra-se muito o vínculo de trabalho em si e acaba gerando uma razão, mesmo que não formalizada, para a demissão como um todo, né? Mesmo sem justa causa, mas ela pode gerar, né? E, Tati, atualmente, como é que está a questão do tempo para um processo do direito trabalhista? Está mais rápido? O direito do trabalho dentro das esferas jurídicas, com certeza, ainda é o mais rápido que nós temos, né? Então, depende muito do tipo de demanda da estrutura. Eu vou falar aqui um pouco pela realidade de Toledo que nós temos aqui. Em processos que não tenham necessidade de prova pericial, ele é um pouco mais rápido, mas se tiver em torno, por exemplo, na primeira fase ali, em torno de um ano, né? Se tiver perícia. Se não tiver perícia, às vezes até em 6, 7 meses, 8 meses, encerra-se em primeiro grau, que a gente chama. Se tiver recurso para ir para, né, no caso, o TRT, está uma média aí de também um ano, às vezes um pouco menos, um pouco mais, dependendo da situação. E para o TST, que é o Tribunal Superior, também, se tiver... Está em torno de um ano e meio, dependendo muito da situação, né? Nós temos uma série de dificuldades, às vezes, com isso de conseguir delimitar esse tempo efetivo, né? Porque depende da realidade aí das situações. Mas eu acho que está dando em torno médio de uns 3 anos e meio, com até tribunal, né? Podendo variar muito. Pode ter processos que demoram, dependendo da complexidade, 5, 6, 7, 10 anos. Depende muito da complexidade, né? Isso eu estou falando num tempo médio. Só para ter uma base mais ou menos, para ficar mais fácil, né, Tati? Exatamente, isso aí. Mas não é garantido, tá? E tempo de processo é uma coisa que nenhum advogado vai garantir, nem o juiz. Inclusive, não pode. E, Tati, a respeito dos trabalhadores rurais, ele tem direito ao adicional noturno? E como é que deve ser esse valor?
Tem, adicional noturno, ele é devido tanto para trabalhadores rurais quanto trabalhadores urbanos. Tem um pouco de diferença em termos de jornada, de horário e como é que é o pagamento. No trabalhador urbano, nós temos a jornada que é das 10 horas da noite, né, das 22 horas até as 5 da manhã, né? Esse é considerado o horário noturno. Já para o horário, e aí o percentual é 20% do pagamento de acréscimo daquela hora. E para o rural, ele é considerado com 25% de acréscimo e tem uma jornada, então varia se é rural que trabalha na parte agrícola, então ele o horário vai das 9 da noite até as 5 da manhã, e da parte até as 4 da manhã, perdão, e do pessoal que mexe com gado, com animais, aí vai das 8 da noite até as 4 da manhã. Até as 4 da manhã. Então, tem umas variações conforme as atividades, né? O do animal, em especial, que é até as 4, porque normalmente vai lidar com um animal, alguma coisa que tem que ser muito cedo, né? Então, já é desconsiderado como horário noturno. Sim, já tem essa diferença, tem essa diferença, exatamente. E sobre o empregador, ele pode tirar o empregador, no caso, assim, do cargo de confiança e diminuir esse empregador começar a ganhar menos, ou não pode fazer isso? Pode, quer dizer, a lei determina, ela fala que pode, que é possível. Cargo de confiança, ele é considerado um cargo, uma atividade que você faz e que você tem especificamente essa função, tem que estar especificada a informação, o contrato, tem que ter uma remuneração adicional sobre isso, e a lei entende hoje de que pode, se eu sair do cargo de confiança, se eu perder o cargo de confiança, posso efetivamente ter essa diminuição salarial. Mas, assim, tem que ser muito cuidado com isso. Às vezes não se recomenda diante da situação fática. Tem que deixar muito clara essa situação para que isso não possa gerar efetivamente um risco de um dano moral ou mesmo de uma redução salarial e ter consequências de uma ação trabalhista. Então, às vezes até os advogados de empregadores, eles falam cuidado com esse pode, né? É um pode, mas a gente tem que cuidar muito na situação fática para fazer de forma adequada sem grandes ônus maiores para as partes, né? E Tati, eu quero já te agradecendo por essas explicações, mas que você passa as orientações para os trabalhadores e até para os empregados também, enfim, os patrões, para buscarem ajuda do direito trabalhista, porque às vezes fica ocasionando umas coisas, enfim, fica, mas não sei se isso aqui está bem correto, e fica com aquele receio, mas que tem a buscar ajuda e esse apoio todo do direito trabalhista. Sem dúvida. Eu vou falar que o consultar o advogado, o trabalho consultivo, e aí eu vou, em especial aos empregadores, eu acho que é essencial, assim, né? Lógico que os empregados também, para terem consciência do que podem, do que eles têm direito, da forma importante numa ação judicial, mas os empregadores, muitas vezes, eles não buscam essa consulta prévia, e às vezes se valem apenas de serviços, por exemplo, né, de contadores que fazem muito bem feito os seus trabalhos, mas que têm uma outra finalidade, que eles vão numa outra formalidade, falta essas bases, né? Falta essa assessoria. Então, acho que o serviço consultivo, de consultar um advogado para você entender a tua realidade de empresa, de atividade e qual é o adequado a ser aplicado, eu costumo dizer que não é um custo, né? Não se trata apenas de um custo, é um benefício futuro, assim, é garantir evitar problemas, vamos tentar, ou tentar amenizá-los, né? Porque depois que o problema está instaurado, a solução pode ser muito mais cara, né? Então é mais complexo.